Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao curso Aprovarium. Aqui, professor André Maia, com vocês. Vamos agora fazer a correção da peça e das questões. Teremos uma aula para cada uma das questões acerca do exame aplicado no dia 9/10/2016, 20º exame da OAB, segunda fase, reaplicação em Porto Velho. Então, vamos fazer a leitura da peça, apresentar a correção, fazer a leitura das questões, apresentar a correção, para que a gente compreenda o comportamento da nossa banca. Comecemos pela peça. Produção, por favor, coloca a peça no ar. A Sociedade Empresária Alfa S.A., concessionária de uma linha de serviço público, linha do Serviço de Transporte Metroviário do Estado X, formulou na esfera administrativa requerimento de revisão das tarifas a fim de readequá-las aos seus custos, devido ao súbito e radical aumento dos tributos federais. Evento extraordinário e imprevisível que teria rompido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. O Estado, entretanto, por meio de decisões de seu governador publicadas na imprensa oficial, negou o pleito da sociedade empresária, assim como desproveu o recurso administrativo por ela interposto ao fundamento de que o contrato administrativo somente admite o reajuste das tarifas uma vez por ano, com base em um índice oficial de inflação previamente estabelecido, o que não corresponde ao pleito formulado pela sociedade empresária. E 2, a má prestação do serviço teria inibido o aumento da demanda e, consequentemente, o aumento da receita. Em razão do segundo argumento, ainda, o governador aplicou as penalidades de multa e suspensão temporária da participação em licitação e impedimento para contratar com a administração pública por 2 anos na forma do contrato de concessão. Você é procurado, na qualidade de advogado, para ajuizar a medida cabível à proteção dos interesses da sociedade empresária consistentes no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e no afastamento das penalidades aplicadas, especialmente tendo em vista que nunca antes a sociedade empresária fora notificada a respeito de qualquer descumprimento contratual. E considerando ainda a existência de novas licitações em andamento. Elabore a peça adequada a todos os interesses do seu cliente, considerando ainda que haverá necessidade de produção de prova pericial para identificar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Beleza. Pois bem, a nossa questão trata de um tema que a nossa banca, reiteradamente, especialmente nos últimos 5 exames, tem cobrado, insistentemente cobrado, que é a parte de licitação em contrato, que pode ser ou com fundamento na 8666, ou com fundamento na Lei 8987 de 95, ou com fundamento na Lei 11.079 de 2004. Nós temos aqui, pelo que foi falado na questão com toda tranquilidade, concessionária de uma linha de serviço de transporte, logo, trata-se de um contrato de concessão de serviço público. Então, nós temos uma peça versando sobre um problema no âmbito de um contrato administrativo de concessão de serviço público, em que a sociedade empresária Alfa, contratada pelo Estado X, inconformada com certas nuances do contrato, procura você para atuar como advogado dela. Nós temos uma peça muito tranquila. Como nós sempre treinamos em sala, a nossa peça começa a ser raciocinada com base em quem é o nosso cliente. Vem comigo, produção. Então, nós temos que o cliente é a sociedade empresária Alfa. Beleza, é uma pessoa jurídica, o meu cliente.
O meu cliente me procura cuidando de um interesse. O interesse do meu cliente é um interesse individual e não transindividual. O meu cliente, reclamando algo relacionado a ele, meu cliente, me procura. E ao me procurar, o meu cliente, cuidando de um interesse individual seu, o meu cliente é uma pessoa jurídica, insisto, que pode ter interesses individuais, vem e pede para que eu adote uma medida judicial. Ou seja, aquela nossa perguntinha tradicional, se há processo em andamento, nós vamos dizer que não. E em não havendo processo em andamento, estamos diante de uma petição inicial. Petição inicial sem problema algum. Pronto, já sabendo que não é defesa, resposta do réu, não é recurso, nós vamos ingressar com a petição inicial. Vamos ajuizar, logo vamos entrar em juízo. Então, trata-se de uma petição inicial no âmbito do Poder Judiciário e não uma mera medida administrativa. Até porque o próprio governador já rejeitou recurso administrativo. Então, petição inicial no âmbito do Poder Judiciário. Esta petição inicial sendo ela de uma pessoa jurídica, tratando de interesse individual, uma pessoa jurídica cuidando de interesse individual, esta petição inicial, no nosso tradicional raciocínio de sala de aula, pode ser um habeas data. Poxa, mas para ser habeas data, tem que estar em questão direito líquido e certo do impetrante, da pessoa jurídica, em relação à informação pessoal. Não é o caso. Descartamos o habeas data. Habeas corpus nem se fala. Mandado de segurança na sequência. Poderia ser um MS. Tem que ter direito líquido e certo. Aqui tem, violado. Bacana. No mínimo do contraditório da ampla defesa. Mas nós temos que ter necessariamente a situação da prova pré-constituída. O enunciado é muito claro. Elabore a peça adequada, a proteção de todos os interesses, considerando ainda que haverá necessidade de produção de prova pericial. E o mandado de segurança é uma ação constitucional em que não há dilação probatória. Então, o mandado de segurança está descartado. O que sobra para nós? Sobra para nós uma tradicional ação do Código de Processo Civil. Uma ação do Código de Processo Civil, nós podemos chamar, à luz do novo Código de Processo Civil, ação de rito ou de procedimento comum. Uma vez que no novo Código de Processo Civil não há mais aquela separação imediata que nós tínhamos no artigo 275 do antigo CPC e no artigo 282 do antigo CPC, rito sumário e rito ordinário. Agora ficou tudo um rito só, rito comum. Mas rito comum, o que é comum é ordinário. Então, a ação de rito comum ou uma ação de rito ordinário. Ação ordinária. É uma nomenclatura que não é muito precisa tecnicamente, porque o nome não foi repetido no novo Código de Processo Civil, mas é correlato ao rito comum. E foi o nome aceito pela nossa banca no gabarito oficial preliminar. Mas como eu falo sempre para vocês, toda ação com fundamento no CPC vai ter um nome. O rito é apenas o procedimento a ser adotado. Qual é o nome da ação? Se é uma ação que tem previsão em uma lei especial, a ação já tem um nome naquela lei. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, habeas data.
E aqui, e estas do CPC? O nome sempre será o que a gente pede ao final. O que eu quero nesta ação aqui? Eu vou querer que seja feita o reequilíbrio econômico do contrato. Vou querer, além do reequilíbrio econômico, revisão de tarifa, vou querer anulação de atos do governador. Eu posso utilizar o nome conjunto. Ação ordinária de revisão contratual ou revisão de contrato administrativo cumulada com anulação. O nome pode ser qualquer um, desde que ele se enquadre no pedido final. Repetindo, todas as ações com base no CPC, com base nos artigos 319 a 321 do CPC, elas terão o nome ação ordinária ou ação de rito comum e complementadas com o seu pedido. Ação ordinária de anulação, ação ordinária de cobrança, ação ordinária de indenização. Beleza? O nosso examinador apenas colocou ação ordinária. Naturalmente, como isso já aconteceu em outras provas, ele vai aceitar, esta é a tendência da banca, vai aceitar, ainda que você não ponha o nome do rito, a menção aos artigos corretos, que você tenha colocado ação de revisão contratual, a ação anulatória acumulada com revisão contratual, certo? Pois bem, chegamos a esta conclusão por eliminação das ações normais que nós temos dentro da nossa área administrativa. O que mais nós precisamos saber? Ora, já sei o nome da ação. O meu autor é o meu cliente, Sociedade Empresária Alfa. Ela quer se insurgir contra quem? Quem foi que praticou atos em desfavor dela? Ora, a Sociedade Empresária Alfa foi contratada pelo Estado X. O Estado X é uma pessoa jurídica de direito público interno, que atua por seus agentes, no caso, pelo governador. Se eu não estou diante de uma ação mandamental, como habeas data e mandado de segurança, eu vou utilizar aqui a teoria do órgão, ou a teoria dos agentes, ou o princípio da impessoalidade, ou a teoria da imputação, em que o comportamento de um agente, o governador, é imputado à entidade a que pertence. Então, o réu desta ação é a pessoa jurídica da qual o agente faz parte. O réu desta ação é o Estado X. Ora, se eu estou em uma ação ordinária, o juízo para onde eu vou endereçar minha ação será aquele com fundamento no artigo, especialmente no artigo 109, inciso 1º da Constituição, que diz: será competente a Justiça Federal, o juiz federal de primeira instância, para processar e julgar as ações em que são parte. União Federal, é o caso? Não. Entidade autárquica federal, é o caso? Não. Empresa pública federal, é o caso? Não. Estamos diante de uma das exceções do 109.1? Ação trabalhista, eleitoral, militar, falimentar, acidente de trabalho? Não. Então, conforme nós estudamos, não sendo o caso do artigo 109, residualmente aplicamos o 125, parágrafo 1º da CR, em que eu vou ter a justiça estadual.
Resumindo, não sendo parte do processo em uma ação normal e não mandamental, não sendo parte do processo União, Empresa Pública Federal e Entidade Autárquica Federal, as ações serão ajuizadas perante a Justiça Estadual. Tranquilíssimo isto. No meu caso, o juízo será o juízo de um juiz de direito. Juiz de direito é o juiz que atua no juízo, na Justiça Estadual, de primeira instância. Juiz de direito que vai atuar em uma vara ou da Fazenda Pública, ou cível, ou única, se nós tivermos uma comarca sem desenvolvimento para isso. O que a gente adotou como raciocínio em sala de aula? Sempre que entre autor e réu houver pessoa jurídica de direito público, nós mandamos para a vara da Fazenda Pública. É um critério técnico, não preciso. Porque para que seja preciso, eu tenho que conhecer a organização judiciária daquele Estado. Só que o Estado é hipotético. Então, eu estou trabalhando com uma tese hipotética aceita no gabarito da banca. Perfeito. A banca aceitou ou vara cível, ou vara única, ou vara da Fazenda Pública. A questão disse qual é o município? Não disse qual município. Então, esta vara está na comarca que eu não sei o nome, logo 3 pontinhos, do Estado X. Estado X foi o nome dado pela questão. Então, nós teremos excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, a questão não deu número de vara, até porque a vara não é pré-determinada, né? A ação será distribuída para uma das varas daquela unidade administrativa. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara da Fazenda Pública, da comarca, 3 pontinhos, que é o nome do município, do Estado X. Este é o nosso endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara da Fazenda Pública, da comarca, 3 pontinhos, do Estado X. Então, eu tenho endereçamento, pulei 3 linhas, autor, que é o meu cliente, eu qualificarei por completo, sociedade alfa, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, com sede na rua tal, com endereço eletrônico, número tal, endereço eletrônico tal, 3 pontinhos, por seu representante legal, 3 pontinhos, e por seu advogado, com instrumento de procuração anexo e domicílio profissional, na rua, 3 pontinhos, e endereço eletrônico, 3 pontinhos. Beleza? O que mais? Contra o Estado X, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, com sede na rua, endereço eletrônico, por seu representante legal e por seu advogado. A petição com fundamento nos artigos 319 a 321 do CPC. Bacana, eu já tenho o nome da minha ação, juízo, autor e réu, fundamento legal. Agora, a situação do meu cliente, Sociedade Alfa, é uma situação temerária que necessita urgência, porque, pensemos, olha o que fala o enunciado, e não precisa botar na tela não, produção. Você é procurado na qualidade de advogado para ajuizar medida cabível, e no afastamento das penalidades, especialmente tendo em vista que a sociedade não fora notificada e considerando ainda a existência
de novas licitações. Ou seja, o meu cliente, ao alegar isso aqui para mim, ele diz: olha só, doutor, advogado, eu estou brigando com o Estado X em razão do contrato administrativo de concessão de serviço público tal. Só que há outras licitações que eu estou concorrendo. E se eu tiver a penalidade em meu desfavor, eu serei inabilitado nas outras licitações. Então, por favor, juiz, suspenda as penalidades aplicadas com urgência para que as penalidades, estando suspensas até a decisão final, eu possa participar das outras licitações. Então, tem tutela de urgência. Então, a nossa ação ordinária, ou a nossa ação de rito comum, de revisão contratual com anulação das penalidades, ela vai ter tutela de urgência. Ela vai ter com pedido de antecipação ou com antecipação, vou botar antecipação mesmo, com antecipação dos efeitos da tutela. Então, o nome da minha ação será ação ordinária ou ação de rito comum. Nos termos do gabarito da banca, bastando isso aqui, com antecipação dos efeitos da tutela. Ou então, no nome mais completo que eu sugeri para vocês por segurança, a ação ordinária ou a ação de rito comum de revisão contratual, cumulada ou não, com anulação de penalidades administrativas, com antecipação dos efeitos da tutela ou com tutela antecipada, como você preferir. O importante é, este item tem que aparecer. E na hora de montar a minha petição, eu vou ter que colocar este item e apresentar dentro do tópico da tutela de urgência com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil. Não vou nem repetir do novo código, porque agora é só novo. Artigo 300 do CPC. Antecipação de tutela tem dois fundamentos. Quais são eles? O fumus boni iuris e o periculum in mora. Fumus boni iuris e periculum in mora, que na leitura, na redação atual do CPC, artigo 300, nós temos a probabilidade do direito e o perigo de dano. Então, basta você dizer: é necessária a concessão da tutela antecipada por estarem presentes requisitos. Fumus boni iuris, entre parênteses, probabilidade do direito, e periculum in mora, entre parênteses, perigo de dano, para suspender a aplicação da penalidade, permitindo assim que o autor possa participar das licitações, nos termos do artigo 300 do CPC. Um parágrafo para explicar onde é que está a fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade do direito, e um parágrafo para explicar onde está o periculum in mora, perigo da demora, perigo de dano. Tem que explicar, dizer onde, no caso, você já tem aquele direito praticamente demonstrado e mostrar que, se ele não proferir a decisão que você está pedindo agora, antecipada, haverá um dano que você vai sofrer. Certo? Certíssimo. E o que mais nós temos na nossa peça? Bom, a argumentação jurídica da nossa peça, a parte do direito, vai ser
com base em alguns elementos. Mas repare que o nosso enunciado pediu: você é procurado para ajuizar medida cabível à proteção dos interesses da sociedade empresária, consistentes no reequilíbrio econômico e financeiro do contrato e no afastamento das penas, especialmente tendo em vista que a sociedade nunca fora notificada de qualquer descumprimento e ainda há licitações em andamento. Elabore a peça adequada à proteção de todos os interesses do seu cliente. Então, neste caso, eu vou ter que argumentar sobre tudo isso aqui que está colocado na questão. Vocês vão assistir aos vídeos das questões 1, 2, 3 e 4 dessa prova, que eu vou comentar, e vocês vão ver que neste exame, 20º, reaplicação em Porto Velho, dia 9/10/2006, a FGV, ela se valeu de temas já cobrados anteriormente em outros exames. Coisa que nós vamos encontrar aqui na peça: argumento utilizado, reequilíbrio econômico financeiro do contrato, no 15º exame. A mesma coisa na questão 1, que fala de contrato verbal com a administração, argumento utilizado no 7º exame, pergunta idêntica no 7º exame, e assim em outras questões. Então, o que está sendo falado aqui já foi cobrado pela FGV, o que faz com que o nosso exame, nos moldes do nosso sistema de treinamento, de conhecer a prova, conhecer a banca, ver como insistentemente ela toca nos assuntos, foi um assunto que já discutimos em sala várias vezes, porque o tema foi cobrado várias vezes. Então, nós temos aqui o problema do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Econômico-financeiro do contrato. Ora, a Lei 8666, ela é muito clara ao dizer que o equilíbrio econômico-financeiro está na parte de alteração contratual, artigo 65 da lei. E se você conhece topograficamente a 8666, bem como a Lei 8987, que é a lei mais apropriada para o caso aqui, porque a questão falou logo no início, concessionária de uma linha de transporte metroviário do Estado X, sabe topograficamente onde é que estão os tópicos, os assuntos espalhados na lei, você vai achar lá a alteração contratual e política tarifária, porque isto se refere a valores, isto se refere à alteração do contrato em razão de algum problema que vai impedir a execução do contrato no todo em parte. Problemas de ordem econômico-financeira. O próprio enunciado deixou claro: evento extraordinário imprevisível. Aplicação aqui da teoria da imprevisão. Então, na 8666, nós vamos encontrar o reequilíbrio econômico-financeiro no artigo 65, inciso 2º, a linha D, igualzinha ao que foi cobrado no 15º exame da Lei 8666 de 93. 65, parágrafo 5º, também toca neste tema de forma en passant. É mais precisa a informação no 65, inciso 2º, na linha D. E na sua prova, você tem que ter colocado 65, inciso 2º, na linha D. Colocou só inciso 2º, examinador não pontua em regra. Colocou só a linha D, ele não pontua em regra. Tem que colocar tudo igualzinho. Trocou a letra, ele provavelmente não vai pontuar. Vamos lembrar, a prova é de consulta. Você teve o vademecum.
para conferir. Mas alguém vai perguntar, mas André, o problema não é um contrato de concessão? Por que você está falando da 8666 e não da Lei 8987? Não, mas a Lei 8987 está aqui. Artigo 9º da Lei 8987. Lei 8987 de 95, artigo 9º, parágrafos 2º, em especial, que é o que fala de forma mais contundente, no reequilíbrio, no reestabelecimento econômico e financeiro do contrato, e também o parágrafo 3º, que foi considerado pela banca. Por que eu coloquei 8666? Ora, porque nós sabemos que, primeiramente, foi editada a Lei 8666. Depois, a Lei 8987. Primeiramente, os contratos de concessão eram regidos por esta lei. Depois surgiu uma lei especial. Então, a nossa norma geral básica é a 8666, que é aplicável subsidiariamente, supletivamente, a 8987. E o que a gente conversou em sala de aula? Ou que nós conversamos em sala de aula? Sempre que falar da 8987, busca algum outro artigo na 8666, que certamente nós teremos alguma coisa lá. Porque a banca, inúmeras vezes, quando cobrou a 8987, também aceitou fundamento na 8666. PEC pelo excesso, coloque os dois argumentos. Tranquilo? Tranquilo. E, por fim, nós vamos fazer, como eu disse, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e os pedidos finais. Vem comigo, produção. Vem comigo, produção. Ora, os pedidos finais da nossa petição inicial simples, básica, é fundamental do CPC, os nossos pedidos, no último tópico, 2 pedidos, diante do exposto requer, eu vou utilizar a letra A antecipação da tutela. Então, diante do exposto requer concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender as penalidades aplicadas, permitindo que o autor possa participar de novas licitações até a decisão final. Aí vem B, pedido de citação do réu, citação do Estado X na pessoa de seu procurador para apresentar defesa. C, procedência do pedido para anular as penalidades aplicadas, permitindo que a sociedade, o autor, possa participar de outras licitações. E o outro pedido que eu quero, o reestabelecimento, o reequilíbrio. No caso, a revisão contratual, fica o nome mais nos termos do enunciado, a revisão contratual, que não se confunde com reajuste. Reajuste decorre de aplicação de um índice em razão de certo período de tempo. O meu lance aqui no enunciado não é reajuste. Reajuste após um ano, com base no índice INPC, IPCAE, caderneta de poupança, haverá um reajuste no valor do contrato. Não, o meu caso aqui é em razão de um evento extraordinário, imprevisível, teoria da imprevisão.
Então vamos buscar a revisão contratual, reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em razão da alta inesperada de tributos federais que afetaram o contrato. Então, revisão contratual visando ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, confirmando a tutela antecipada. Confirmando a tutela antecipada. Aí vem D. Juntada de todos os documentos anexos a esta inicial. Tem algum documento que ficou evidente no enunciado? O próprio contrato. Cópia do contrato de concessão. Então, em especial, da cópia do contrato administrativo de concessão de serviço público. Letra E. E é de especial, repare. A nossa letra E aqui seria, normalmente, produção de todos os meios de provas admitidos em direito. Todos os meios de provas admitidos em direito. Só que o que a gente conversa sempre? Sempre que houver no enunciado a necessidade de uma prova em especial, uma prova que apareceu mais robusta, nós vamos colocar aqui, em especial, da prova, o que falou o enunciado? Pericial. Em especial da prova pericial. Até porque foi uma das razões que utilizamos para eliminar o mandado de segurança. Letra F. Condenação do réu em custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Condenação do réu em custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais. Letra G. Intimação do Ministério Público. Intimação do Ministério Público. E, por fim, o nosso importantíssimo valor da causa. R$ 1.000 por extenso. R$ 1.000 e você coloca o fundamento do CPC, artigo, salvo o melhor juízo, 292, vou conferir aqui, artigo 292 do CPC, 291 e 292. Toda causa tem que ter um valor certo, ainda sem conteúdo econômico exato. Pronto, aqui está a nossa petição. Foi uma peça muito simples de se identificar, de se elaborar, talvez com uma pequena dificuldade aqui para achar os artigos. Mas como são artigos que nós batalhamos em sala de aula, conversamos várias vezes, porque já cobrados no exame da FGV, e conhecemos o comportamento da banca, você teria isso marcado e colocaria na prova. No mais, uma peça simples, tranquila, fácil identificação, autor e réu tranquilos, endereçamento simples, tutela de urgência, tutela antecipada no caso, de fácil visualização. Pedidos bem tranquilos em razão do próprio enunciado. Eu tenho certeza de que você, meu amigo aluno de Porto Velho, fez uma prova excelente. Eu tenho certeza de que você, que está na iminência de fazer o próximo exame da OAB, e está assistindo a este vídeo para treino, para ver como é que foi a cobrança, também não teria qualquer dificuldade. Ou não terá qualquer dificuldade no exame que você vai fazer, caso encontre uma situação dessa. No mais, conte sempre comigo, professor André Maia, sempre com a nossa equipe do curso Aprovarium.
juntos ao seu lado, até a sua vitória final. Um abraço.